aventureiros digitais. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Gamecast. Hoje nós vamos aqui mostrar para vocês como que funciona aqui a build pura de Paladino, tá? Atendendo a pedidos aí, depois que eu tive uma conversa com a galera aí da comunidade, foi interessante, né, a participação deles no que diz o que eles prefeririam de ver de conteúdo a respeito desse game, tá? Então me foi sugerido que fizesse mesmo assim, explicações sobre as classes, né, sobre pacotes de aventura, sobre como funciona de fato o game. E aí nós vamos começar. Eu já fiz alguns vídeos aí, inclusive tem muitas lives, né? Tem as lives e tem os vídeos já falando de algumas builds. Mas eu vou fazer uma divisão aqui mais correta a respeito disso, então nós vamos criar aí vídeos sobre as classes do game, né? E as suas peculiaridades. E vídeos com as melhores sinergias de classe, ou seja, classes que combinam e que geram aí uma situação mais interessante de jogo, tá? Para hoje a gente vai começar aqui com o nosso Paladino, tá? O Paladino, o bom e velho guerreiro do bem, digamos assim. Eu comecei aqui agora há pouco esse Paladino, tá? Ele já está aí com certo nível, né? Aliás, ele está no primeiro nível, mas já estou pronto aqui para upar, tá? Paladinos, basicamente, tá? Eles são guerreiros, né? Com algum nível de magia, tá? Os status mais importantes para um paladino, tá? São força, sabedoria e carisma, ok? A força, se você for melee, porque o jogo aqui te permite fazer um paladino que ataca a distância, tá? E ele, inclusive, tem até a habilidade aqui de destruir o mal com arco e flecha, digamos assim. No caso, se você vai fazer um clássico paladino, né, de combate melee, o mais importante é força. Se você vai fazer um paladino que ataca a distância, seria destreza. A força, no caso aqui desse paladino aqui, nós vamos utilizar porque ele vai ser melee, ok? Então é aqui que regula o ataque, o dano, tudo é jogado aqui na força. A sabedoria para o paladino é importante tanto para os salvamentos de vontade, tá? Quanto também para a questão das magias que ele vai castar a partir do quarto nível. Tá? A partir do quarto nível, o paladino começa a ganhar umas magias. E a CD dessas magias, ou seja, o nível de dificuldade e resistência delas e o quanto elas são efetivas em game, tá? Vai depender desse nível aqui que você tem. O carisma para o paladino seria para as habilidades de combate ao mal, digamos assim, tá? Tanto a sua aura, né, as auras do paladino aqui, por exemplo, ele tem aqui a aura do bem, tá? A aura do bem, quanto o destruir o mal, que é esse Smite Evil, né? Assim como a habilidade anônima dele, que é a de expulsar mortos-vivos, né, que é a mesma habilidade de clérigo, que você também passa a ganhar a partir do quarto nível, todas elas são calculadas pelo seu nível de carisma, tá? Então, se você tem um carisma muito alto, né? No caso aqui, esse eu nem fiz com carisma muito alto, mas eu vou melhorar esse carisma dele ali mais pra frente, tá? Eu não fiz porque eu preferi ter salvamentos aqui, né? Salvamentos de vontade, porque a vontade do paladino é muito baixa. Então eu preferi fazer isso do que de início já cair no carisma. Então eu peguei aqui e deixei o carisma no 12. Como eu tenho só mais um de carisma, o que acontece? A aura do bem acrescenta só mais um de armadura, né? A minha Armor Class. Me dá só um Smite Evil, né? Por descanso. E é calculado tanto o poder dessas duas habilidades baseado nesse 1 aqui, tá? E vai ser também calculado quando chegar a hora
do Turn Undead, no caso, o expulsar mortos-vivos. As skills de paladino, inicialmente, tá? E as skills de classe deles são concentração, diplomacia, cura, né? Que é para você estabilizar alvos que estão incapacitados, e intimidação. Todo o resto você pagará dobrado, caso queira ter. Ok? Os talentos que eu escolhi inicialmente para esse paladino aqui, tá? Foram os seguintes: combater com armas de duas mãos, tá? Que aumenta em 60% o strike, a chance de strike, né? A chance de acerto que você tem com armas de duas mãos, e ainda dá mais 2 de estilo de combate bônus no melee power, tá? Que no caso é o seu power attack do personagem, né? Para você dar mais dano, tá? Você tem que escolher uma deidade, tá? Quando você cria um paladino. Então eu escolhi essa aqui que me dá mais 1 de arma favorita no Warhammer, tá? Nos martelos de guerra, que dá para combinar, no caso aqui, o martelo de duas mãos com a habilidade de duas mãos que eu comprei também. E no caso desse paladino aqui, eu escolhi essa Dragon Mark of Passage, né? Passagem, para poder ter esta habilidade aqui, ó, que dá o Expedition Retreat, que no caso aumenta em 25% a velocidade do seu personagem, né? Por minutos barra nível, ou seja, no primeiro nível 1 minuto, segundo nível 2 minutos e assim por diante, tá? Fora isso, todas as outras habilidades ele ganha normalmente, tá vendo? Essas habilidades aqui são baseadas em carisma, tá? Então tenha um carisma alto, gente. Se vocês querem que o seu paladino aí, de fato, tenha habilidades fortes de início, principalmente baseadas em carismas, tem que ter esse carisma alto, tá? Depois da construção desse paladino, tá? Aqui nos nossos melhoramentos, o que nós temos disponível para ele aqui? Esse paladino meu é humano, tá? Então ele tem aqui as habilidades aqui para você melhorar de humano. São 3, né? Vamos lá. O Vanguarda, que no caso é o nosso DPS, tá? O nosso Defensor Sagrado, que no caso é o nosso tanque, ou seja, tudo nele aqui significa aumentar PV e aumentar defesa. Aqui significa aumentar dano, tá? E o nosso Knight of... O que está escrito aqui? Não dá para ler, gente, mas é Knight... Cavaleiro do Cálice, tá? Knight of Cálice, que deve ser uma mistura dos dois, né? Tá vendo ali? Ele dá 200% de melee ou range power, mais 2 de bônus nos saves. Então, assim, ele dá uma combinada nas habilidades, tá vendo? Melhora Smith Evil. Ele dá uma combinada nas habilidades para você ficar com uma boa defesa e um bom ataque. Ok? Então é isso, gente. Eu não vou fazer nenhuma jogada agora com esse paladino, não, tá? Mas eu posso garantir para vocês que ele, de fato, é bom para poder, inclusive, habilidade solo, né? Se você for jogar solo, a maior parte do tempo, né? É um personagem que dá um bom suporte de habilidade solo para jogar aqui no game. E então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Essa é a primeira visagem, digamos assim, sobre o que seria ser um paladino em Dungeons & Dragons Online. Se inscreva no canal aí para ajudar a gente a continuar com o trabalho, tá? Dê um like no vídeo, compartilhem se gostaram. Coloquem as preferências do que vocês gostariam de ter nos próximos vídeos, caso vocês acham que faltou explicar alguma coisa. Era só isso nesse vídeo. Um muito obrigado a todos e valeu!